Amém. Bom, todos nós vimos essa semana aquele ato, de violência com crianças indefesas em Santa Catarina, e nós ficamos pasmos, com a maldade do ser humano. Isso dói em nós. E pensando nisso, eu comecei a me lembrar até de uma aula que eu tive esse mês, no curso que eu faço, sobre a questão do iluminismo. Durante 2 séculos, a cultura foi animada de uma forma que a humanidade caminhava rumo a um mundo mais seguro, a um mundo mais próspero, a um mundo mais livre, conhecido como o século das luzes. Eles defendiam que o poder da razão acima da fé e da religião, que esse movimento iluminista predizia que a intelectualidade e a razão humana e toda a sua engenhosidade na ciência, uma vez que então a razão tivesse liberta de toda superstição de fé e de religião, traria consigo um futuro melhor para a humanidade. E após esse grande movimento, conhecido como os séculos das luzes, quando entramos em 1900 e poucos, em menos de 4 décadas, o mundo havia passado por 2 grandes guerras mundiais, havia passado por uma grande depressão econômica mundial e havia sido cometido por uma grande pandemia, a gripe espanhola. Então cai por terra tudo aquilo que eles diziam que a humanidade caminhava para um futuro próspero, um futuro seguro, um futuro melhor. Até que após o fim da Guerra Fria, em 1989, surge novamente um novo iluminismo, liderado por algumas pessoas influentes no meio acadêmico, e um deles era Steven Pinker, um pensador renomado, autor de alguns livros, por exemplo, Os Anjos de Nossa Natureza, e também o livro O Novo Iluminismo. E ele sempre tratando essa questão da ascendência novamente para um mundo melhor, para uma sociedade mais segura. E também outro autor bem reconhecido no humanismo é Yuval Noah Harari, autor do livro Homo Deus, que então fez uma defesa que o homem agora não precisa mais de Deus. Na verdade, a humanidade é Deus. O homem é seu próprio Deus. É ele quem garante o seu destino, é ele quem garante o seu futuro. E a humanidade é a sua própria esperança, então, para um futuro brilhante. Bem parecido com algum tipo de evangelho aí que algumas pessoas anunciam, que você é a pessoa que garante, que você vai passar para o outro lado, que tudo está centrado no homem. E essa ideia é de um homem que não crê em Deus, um homem ateu. Até que surge Andrew Sullivan, combatendo, desafiando então a esses pensadores do nosso século, desafiando eles a explicar então esse profundo desapontamento da sociedade, a explicar como que a sociedade cresce em grande número de depressão, como que a sociedade está cada vez mais utilizando de drogas, bebidas alcoólicas, como que a sociedade está cada vez mais se sentindo solitária,
se eles dizem que o homem é o próprio senhor do seu destino? Por quê? Que cada vez mais a sociedade se afunda. E quanto mais a sociedade é mais avançada, pior é. É só você pegar estatística de países de primeiro mundo, mais as pessoas se sentem ou buscam um tipo de alegria que, na verdade, é superficial. E Andrew Sullivan diz que à medida que atingimos níveis enormes de progresso, ao mesmo tempo perdemos alguma coisa que ele não sabe que é, porque ele não é cristão. Nós perdemos alguma coisa que sustenta o sentido e um tipo mais profundo de felicidade. Quanto mais a sociedade avança, mais ela se distancia desse sentido de vida e de verdadeira felicidade. Nós que somos cristãos, nós podemos concluir então que a história toda nos mostra que a esperança de um mundo melhor não é um ambiente natural onde o homem constrói esse mundo melhor. A ciência, ela não pode erradicar do coração humano toda a maldade que há nele. O homem é mau, porque a ciência não trata de algo que é mais profundo, que se chama pecado. Pecado. Nós fomos contaminados pelo pecado na queda de Adão. O salmista diz que em pecado fui gerado, em pecado concedeu minha mãe. E ciência nenhuma dá jeito nisso. Mas também quando digo mal, eu não me refiro a grandes eventos de maldade, como esse que nós vimos nessa semana, mas até mesmo de crueldade comum, como por exemplo interesses pessoais, para tirar vantagens de outros. É uma maldade, é um pecado que está no nosso coração. Ou então um preconceito racial. É maldade. Não é apenas eventos que nós vemos de crueldade, como guerras, estas coisas. O que nos leva a um preconceito e a maldade também tão cruel é a mesma coisa, o pecado. Desonestidade, corrupção, mentira. Então não depende de um ambiente natural para se criar um mundo melhor. O que o mundo precisa entender é que toda maldade procede de algo ainda mais profundo, que é o pecado. E que toda esperança gira então em torno, não de um ambiente natural e nem em torno de um homem, mas em torno de um evento bombástico, que é uma morte na cruz e uma ressurreição ao terceiro dia. Toda a esperança gira em torno do homem que morreu e do homem que ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o que o verdadeiro cristianismo tem a oferecer a um mundo que perdeu a esperança. É isso que nós temos a oferecer. Nada voltado no homem, mas sim voltado na cruz e voltado naquele que venceu a morte, Jesus. Essa é a esperança que a igreja tem para oferecer para uma sociedade que não tem mais esperança. E eu quero refletir hoje sobre essa esperança de uma forma pessoal, com a vida de alguém, na transformação desse mundo interior. E o que tem em mente é o encontro de Pedro com Jesus após a ressurreição. Você não precisa ficar em pé, nós iremos ler, abra sua Bíblia em João capítulo 21, e nós vamos lendo e acompanhando. O texto que nós iremos ler, dividiremos ele em 3 partes. João capítulo 21, versículo 4 ao 9 primeiro, o encontro, depois nós iremos falar sobre o confronto, e depois nós iremos falar sobre a restauração.
João capítulo 21, versículo 4 ao 9, diz assim: o encontro. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João falando dele mesmo, né? João se referindo a ele, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse então a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se então ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Esse não foi o único episódio que esses mesmos discípulos estavam em um barco. Esse não foi o único episódio cujo eles passaram uma noite inteira pescando e não pegaram nada. Lucas capítulo 5 nos relata, e você sabe a história, de uma história bem semelhante a essa. Com o mesmo resultado, eles passaram a noite inteira, não pegaram. Jesus disse para lançar a rede e eles pegaram. As mesmas pessoas, porém em um tempo diferente. Mas a diferença aqui entre os dois eventos que eu quero chamar a tua atenção está na atitude de Pedro no primeiro evento e a atitude de Pedro no segundo evento. No primeiro episódio, Lucas capítulo 5, versículo 8, diz-nos assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Em outras traduções vai dizer: afasta-te de mim. Fique longe de mim. No segundo episódio, João capítulo 21, versículo 7, diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar e foi até Jesus. No primeiro episódio, Pedro pede para que o Senhor se afaste. No segundo episódio, Pedro, mesmo o texto nos dizendo que o barco estava próximo, Pedro não quer esperar, ele pula e vai ao encontro de Jesus. E essa atitude já nos dá aqui, as duas atitudes, aliás, nos dá uma implicação. As declarações de Jesus, se ouvidas verdadeiramente, pela forma que são, jamais irá provocar em nós atitudes moderadas. Ouvindo o evangelho de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, nós não teremos atitude meio termo. Nós não ficaremos morno. Ouvindo a palavra de Jesus, nós temos dois tipos de atitudes. Ou nos rendemos ao Senhor, ou nos afastamos do Senhor. Jesus nos chama para uma vida de lealdade a Ele. E nós temos então duas opções. Ou nós fugimos dele, nos retiramos, assumindo então a nossa covardia e o amor a si mesmo. Assumimos essa atitude. Ou então nós tomamos outra atitude, corremos ao encontro de Jesus, caímos aos teus pés, declaramos o nosso amor a Ele e dizemos: Senhor, eu sou teu. Não tem como ficar em cima do muro.
Ou nós nos afastamos, ou nós nos rendemos. Chegamos então diante dele. Pedro agora sabe o suficiente. Que fez com que ele tomasse essa atitude, é porque ele sabe o suficiente da graça de Jesus, que não tem nada a temer, pois o Senhor estava ali para lhe receber. E por saber e conhecer Jesus, Pedro então se lança ao mar e corre para Jesus, porque ele conheceu a graça de Jesus. Contudo, ainda havia coisas para serem concluídas com Pedro e em Pedro. Segundo, o confronto. Depois deles sentarem ali com Jesus, e nós conhecemos a história, fazerem uma refeição, Jesus levou Pedro para caminhar na beira da praia. Ele quer ter uma conversa com Pedro. E eles começam ali caminhar e decorrer uma conversa entre os dois. João capítulo 21, versículo 15 e 17, diz: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então entristeceu-se, por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Para compreendermos melhor esse texto, o que Jesus está fazendo aqui nessa conversa, nós precisamos nos lembrar das falas do fracasso de Pedro. Ele havia insistido para Jesus que mesmo que algum discípulo o abandonasse, ele nunca iria lhe abandonar, mesmo que isso lhe custasse a sua liberdade, mesmo que isso lhe custasse a vida. Pedro falou: todos podem te abandonar, mas eu não, eu estarei com o Senhor. João 13:37, replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Contudo, depois que Jesus foi preso, Pedro e os outros discípulos fugiram. E perguntaram em alguns momentos a Pedro por 3 vezes se ele era um dos discípulos de Jesus. E ele teve então 3 oportunidades de se identificar com o seu Senhor, mas ele negou todas, as 3 vezes. Se ele tivesse negado uma vez, poderia até ser um lapso momentâneo da hora e negou. Mas negar 3 vezes, deu tempo de ele refletir na primeira, deu tempo dele refletir na segunda e ainda na terceira. Então não tem desculpas. Mas Jesus, nessa conversa com Pedro, e as indagações que Jesus faz a Pedro, Jesus não quer humilhar Jesus aqui. Humilhar Pedro, melhor dizendo. Jesus não quer humilhar Pedro, certo? Jesus quer que ele visse a si mesmo, que ele compreendesse a si mesmo. O erro de Pedro não era apenas um erro comportamental, mas havia um erro por trás do comportamento dele que levou Pedro às faltas que ele cometeu. Qual era esse erro? O problema de Pedro era o que o teólogo Miroslav Volf chama de falsa identidade. Pedro tinha
uma falsa identidade. A identidade de Pedro era baseada no que ele acreditava ser superior aos outros. Todos podem te abandonar, mas eu não. Eu me garanto. Confia em mim, Jesus, que eu me garanto. Pedro disse a Jesus que ele era o mais apaixonado, que ele era o mais leal do que os outros discípulos. Então Pedro não baseava a sua identidade no grande amor de Jesus, mas ele baseava a sua identidade no seu amor por Jesus. Vocês entenderam a diferença? A identidade não estava no chamado de Jesus por Pedro, mas na decisão de Pedro de seguir Jesus. Ele acreditava que ele decidiu, que ele conduzia e que ele era melhor que os outros. E toda a identidade baseada então no desempenho, na superioridade aos demais, produz no mínimo 2 resultados. Quando nós acreditamos que nós somos superiores, que nós somos melhores, que nós nos garantimos em nós mesmos, teremos 2 consequências nisso. Primeiro, fragilidade. Toda vez que você se ver como incapaz de fazer algo, você ficará frustrado. Porque você é o seu destino. Você se garante. E aí quando você não faz, você se frustra. Você fica inseguro. Segundo, pior, que toda pessoa que tem a sua identidade forjada naquilo que você acha que é superior aos outros, isso gera hostilidade. A pessoa é hostil. Ela se acha superior ao outro. E por causa disso, você trata de forma hostil aquele que você não acha que é igual ou melhor que você. É um Zé Ninguém. Quem é esse cara aí? Jesus, eles correr, pode até correr. Porque você vai esperar o que deles? Eu não. E nós tratamos então os outros de forma hostil, porque na verdade, lá no fundo do coração, na verdade nós acreditamos que nós somos superiores aos outros. E é por isso que nós humilhamos os outros. É por isso que nós desfazemos dos outros. É por isso que fazemos acepção de pessoas. Porque lá no fundo, nós acreditamos que o nosso desempenho é melhor, que nossas coisas são melhores, que o que eu faço é melhor que o outro. E aí nós somos e viramos seres hostis. O que Jesus está fazendo aqui? Com essas perguntas, Jesus não está humilhando Pedro, Jesus está colocando a identidade de Pedro no lugar certo. Não no seu amor por ele, mas a identidade de Pedro teria que ser no amor de Jesus por Pedro. Não no que Pedro fez por Jesus, mas do que Jesus fez por Pedro. E isso levaria então a uma igualdade a todos. O que Jesus estava provocando é que Pedro mudasse então o seu fundamento, mudasse a sua forma de pensar e ver os outros, as coisas, mudasse os seus fundamentos. A pergunta para nós hoje: quais fundamentos nós precisamos mudar? O que nós precisamos rever? O meu desempenho? Aquilo que eu faço para Jesus me garante a salvação? Porque eu sirvo em algum lugar. Porque todo domingo eu estou no culto. Porque eu dizimo. Porque eu oferto.
Ah, porque eu sou novo convertido. Ah, porque eu estou aqui desde quando começou. O que nos garante a salvação? E é isso. Quais são os fundamentos que nós precisamos mudar hoje? É isso que Jesus está fazendo conosco hoje, o mesmo que ele fez com Pedro, nos chamando para conversar e mostrando que a nossa identidade tem que ser feita não no nosso amor por Jesus, mas no amor de Jesus por nós, que foi expresso na cruz do Calvário, onde ele deu a sua vida para perdoar os nossos pecados, nos redimir e nos salvar. É aí que nós temos que estar fundamentados, no amor e na obra de Jesus. Mas a terceira e última é a restauração, então. Depois do confronto, há uma restauração. João 21, 17 ao 19. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, então, entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta então as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro então te cingirá, e te levará onde não queres. Jesus dizia isso para significar com que gênero de morte. E nós sabemos que Pedro, quando foram para o assassinar, quando iriam crucificá-lo, ele falou: não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Se cumprindo então que ele estenderia os braços em sua morte. Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe Jesus: segue-me. Pedro agora construiria o seu valor próprio, não no que ele pensava em ser superior ao outro, mas na sua fidelidade, até mesmo ao ponto de morrer de verdade. Quando Pedro se garantiu, ele correu. Mas quando Pedro entendeu que a sua identidade seria não no seu amor por Jesus, mas no amor de Jesus por ele, Pedro falou: não sou digno de morrer igual ao meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. E os irmãos conhecem bem esse texto. Porém, eu quero chamar a atenção para o que Pedro não fez quando Jesus conversou aqui com ele. Quando Jesus o interrogou, quando Jesus perguntou para ele se ele amava, o que Pedro não fez? Pedro não deu desculpas. Ah, Senhor, a carne é fraca, a minha é de segunda, não dá. Ah, Senhor, também, olha onde eu estou trabalhando. Ah, Senhor, olha a escola que eu estou. Ah, Senhor, a igreja que eu estou não tem nada atrativo. Aí não dá. Pedro não deu desculpas. Segundo, Pedro não colocou a culpa em outro. Também, Senhor, tinha um monte de gente lá perguntando se eu era seu discípulo. Eu ia tomar porrada de todo lado. Você deixou sozinho lá? Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia ter me garantido lá, mas ele não fez isso. Ele não diz: sim, Senhor, neguei mesmo e foi terrível, mas dá uma olhada ao tanto de coisa que eu já fiz para o Senhor. Se ele fizesse isso, ele estava novamente voltando à identidade que ele acreditava, naquilo que ele se garantia. Ele não fez nada disso. Ele apenas diz: Senhor, eu te amo. Eu até pensei que era um amor muito maior que os outros, mas não é, porque é filéus. Eu te amo.
Senhor, eu te amo. Em outras palavras, Senhor, eu sei que neguei 3 vezes, mas mesmo assim, estou aqui para um relacionamento baseado no amor agora. É isso. Eu estou aqui com o Senhor para um relacionamento com o Senhor baseado no teu amor. Não naquilo que eu me garanto, é naquilo que o Senhor fez. Não tenho desculpa, não tenho argumento, só sei de uma coisa: eu falhei. E o texto diz que Pedro entristeceu-se. Ele se entristeceu. Pedro está nos mostrando o que Paulo diz sobre a tristeza segundo Deus. Tristeza segundo Deus. Isso que me chamou a atenção. Como assim Pedro se entristeceu? Um monte de gente se entristece e não muda de vida. Domingo após domingo as pessoas saem até tristes por aquilo que Jesus confrontou, mas não muda. Pessoas ouvem mensagens na internet, Spotify, YouTube, entram e saem da igreja. Que tristeza é essa? 2 Coríntios capítulo 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento. Arrependimento. Porque houve restauração, não houve apenas um sentimento de remorso. Não houve uma tristeza do mundo que gera morte, mas houve uma tristeza segundo Deus, que gerou arrependimento, uma mudança, uma metanoia, uma mudança de mente, uma conversão. Tristeza segundo Deus é o verdadeiro arrependimento que é alimentado pela dor de ter ferido a quem nos ama. É esse reconhecimento de que você não feriu somente a si mesmo, que você não feriu somente a você, ao outro, mas que você feriu Jesus, aquele que te ama. E é a partir desse arrependimento, então, que nossa identidade, que o mundo interior em nós, é mudado por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Concluo chamando então a sua atenção para o modo automático que está programado então o nosso coração, que insiste diariamente em crer no nosso esforço. O nosso coração é programado para que nós venhamos a crer em nós mesmos, a crer naquilo que eu faço, a crer no meu poder intelectual, a crer na minha conta, a crer no meu poder aquisitivo, a crer no trabalho que eu faço na igreja, a crer no dízimo que eu oferto, a crer na oferta, a crer no meu voluntariado, a crer no meu pastorado, a crer em tantas coisas. O nosso coração é programado a crer em nós mesmos. Que a nossa superioridade é que nos conecta com Deus. Porém, o Evangelho diz que é a nossa fraqueza, é a nossa humilhação de saber que nós éramos inimigos de Deus, vasos de barro, frágeis, falhos, perdidos, miseráveis pecadores, mas é essa nossa fraqueza que nos conecta com Deus. Jesus é quem pode então moldar essa nossa identidade, mudar o nosso coração, dar-nos um coração segundo Deus,
colocar o nosso mundo interior em ordem, tirando de nós esse senso de superioridade, de ser melhor, de desempenho, todo sentimento de meritocracia. Jesus pode mudar isso e nos mostrar que de fato, que em nossa fraqueza é que somos fortes, pois Deus se revela nas nossas fraquezas. Foi isso que ele disse a Paulo. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer isso em nós, nos converter, mudar, transformar as nossas vidas, dia após dia. O que nós podemos fazer hoje é ter duas atitudes: ou nós nos afastamos, ou nós pulamos e corremos ao encontro dele, devotamos a ele todo o nosso amor e dizemos: Senhor, eu sou teu e eu estou aqui para um novo relacionamento, não baseado no meu amor por você, mas baseado no seu amor por mim. E eu quero experimentar da graça que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, te damos graça por tudo. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu sacrifício, pela morte na cruz. Quero te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor fez por nós, Pai. Quando éramos inimigos, desobedientes. Ó Deus, eu quero te agradecer, porque o meu relacionamento com o Senhor não está baseado naquilo que eu faço, mas está baseado naquilo que o Senhor fez por nós, Pai. E eu te louvo por isso, porque se dependesse de mim para segurar a tua mão, eu largaria, Senhor. Mas o que me garante na tua presença é que o Senhor é quem segura na minha mão, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor nos confronte, assim como o Senhor confrontou a Pedro, Senhor, que o Senhor nos confronte. E se houver algum tipo de tristeza em nós, que seja tristeza segundo Deus, que gera arrependimento, e não sentimento de tristeza segundo o mundo, que gera morte. Nós precisamos nos arrepender, dia após dia, nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Então, Senhor, nessa noite, eu pego os meus pecados, as minhas falhas, e levo aos pés da cruz nessa noite.